tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Marcelo Silva. O Marcelo é advogado, formado pela PUC Campinas, vereador em Campinas, segundo mandato, certo? E o terceiro mais votado. Marcelo, obrigada por você estar aqui. Obrigado você, Roberta, pelo convite de participar do podcast. Para mim é uma alegria. E no momento importante, no momento delicado da nossa instituição, da nossa democracia, então estou à disposição. Acho que é importante esse trabalho que você faz de levar uma informação reta, uma informação imparcial daquilo que está acontecendo no Brasil neste momento. E eu, como estou político, eu posso aí colocar de uma forma sempre muito clara, muito verdadeira, tudo o que eu acho, e o que vem acontecendo e o que a gente pode contar ainda um pouco nos bastidores da política. Ótima, porque é isso mesmo que a gente quer saber. Porque, Marcelo, a gente não sabe nem explicar que momento é esse que a gente está vivendo. Porque, assim, eu nunca vi acontecer isso que está acontecendo dessa forma, né? A gente defendendo democracia, pessoas na rua defendendo liberdade. Fala um pouquinho da sua visão mesmo, do que você está vendo daí, porque na minha percepção, e é uma percepção que vai atrás da informação, porque a informação está difícil de conseguir, é que as pessoas estão na rua por liberdade e democracia. Perfeito. Acho que você tocou num ponto fundamental. A informação, ela está muito difícil de chegar de uma forma imparcial. Esse é o ponto número 1 que eu vejo. O segundo ponto, e avançando aí nesse seu questionamento, é com relação às instituições. As pessoas perceberam que nas instituições, elas acabam tendo um viés político. E aí isso é muito perigoso para a democracia. Então, se nós pegarmos lá atrás tudo o que foi feito para o Lula ser candidato, sim, era óbvio que nós já tínhamos um cenário de que ia ser feito o possível e o impossível para ele ganhar. Ponto final. Porque sim, eu falo assim, ninguém sai da cadeia por acaso. Ninguém tira da cadeia por acaso. Ninguém tem todos os seus processos anulados, não vou nem falar o juridiquês. Ninguém retoma os seus direitos políticos à toa. Então, quando a gente vê, e as pessoas perceberam isso, que foi tudo feito de uma forma orquestrada e direcionada para tentar tirar o Bolsonaro do poder a qualquer custo, custe o que custar, então o povo começou a perceber que, ora, tem algo de errado. E o que eu posso fazer para agir? Sim. E veja que essas manifestações, o que não existe nenhum político envolvido. Não. As pessoas, Marcelo, você não vai... É assim, isso tem que emanar do povo. Vocês nem podem, né? Eu tô vendo que tá muita gente evitando. Eu nem posso, porque do jeito que estão as coisas, eu posso até ser preso se eu fizer qualquer tipo de manifestação nesse sentido. Sim. Não por eu não acreditar, não. Sim. É por eu estar político. Então, eu acho que essa manifestação democrática, tá sendo do povo, tá sendo bonito. O porquê de tudo? Porque eles observaram tudo isso que eu relatei, tudo que está acontecendo, porque uma pessoa não tem tanto poder assim, de derrotar da forma com que foi o presidente, mas se você começa a juntar, todos os meios de comunicação, todas as redes, tudo que intitularam ele desde lá foi a imprensa, é fascista, é genocida, tem outra palavra, não, é misógino, é não sei o quê. Tudo isso, foi colocado na cabeça das pessoas por grande parte da imprensa. Eu digo 90%. Interessante, Marcelo, até você falar isso, porque assim, são coisas pessoais, são coisas, características da pessoa, não é da gestão exatamente dele, né? Sim, porque se você for ver, infelizmente, ou felizmente, sei lá,
o ex-presidiário, ele vai voltar ao poder num momento economicamente do Brasil muito favorável. Sim, sim. Um crescimento de quase 4%, uma inflação controlada. Se você vê a inflação no Reino Unido, bate 11%. Sim. Com pandemia, com guerra. Então, assim, é algo que a gente realmente tem que tomar cuidado, né, com o que está acontecendo. Deixar o povo mesmo manifestar de forma democrática, que é estranho. Quando a direita ela faz manifestação, ela fala que é antidemocrática. Mas o que tem de antidemocrático numa manifestação democrática? O que tem de antidemocrático são os abusos que vêm sendo feitos por parte de alguns ministros do STF que acham que eles julgam, eles condenam, eles legislam. Então, assim, esses caras, com todo respeito, eles sim têm que tomar um certo cuidado, porque eles estão colocando a nossa democracia e a repartição dos poderes em crise, né? E a independência dos poderes em crise. Porque, no meu ponto de vista, várias decisões que ele tomou, você tem uma interferência direta do judiciário no legislativo. Então, assim, isso é perigoso, porque a nossa Constituição diz que você tem que ter independência e harmonia entre os poderes. E o que a retórica, né, aquela retórica da esquerda, aquela retórica da imprensa em dizer que o Bolsonaro ele tinha crise com o judiciário, na verdade, a gente viu que não é. A gente viu que quem fez isso... Marcelo, a gente viu, mas ainda tem gente repetindo a mesma coisa. E aí você fala de novo da informação e da imprensa, por exemplo, né? A imprensa, 90% ali do lado de realmente condenar o executivo, né? E dizer tudo isso que nós estamos vendo que é o judiciário que está fazendo com o executivo, eles falam o oposto. Então, ele que está atacando as instituições, mas assim, a gente está vendo isso. Nós tivemos aí eleições vou falar a emissora, porque acho que todo mundo sabe, né? Foi só a Jovem Pan que foi censurada, né? Só os jornalistas da Jovem Pan, você não viu em mais lugar nenhum. Então, ainda tem gente que acredita, quer dizer, um poder enorme da mídia, né? É um poder muito forte, porque ele acaba atingindo, vamos dizer, uma população que talvez não tenha tanta clareza e não tenha tanta informação ou tanta educação política para conseguir ter esse discernimento. Eu converso com muita gente, eu não vou voltar a votar no Bolsonaro porque ele não gosta de mulher, porque ele fala um monte de besteira. Então, assim, quem que colocou isso na cabeça das pessoas foi essa imprensa nojenta, essa imprensa parcial, que a gente já sabe o que ela queria, né? Ela queria que voltassem os apoios financeiros, né? Tudo isso porque quando o Bolsonaro assumiu, ele teve que fazer uma ruptura muito abrupta em algo que vinha sendo já feito há 16 anos pelo partido de esquerda, pelos comunistas no poder, né? Que é aquela máquina inchada, aquela divisão de cargos, aquele toma lá da cá, tudo reinava na paz, mas não era na paz, era na paz mediante troca e favores e pagamentos. Assim foi no mensalão, assim foi no petrolão, e assim com as instituições. Mas na época deles, realmente não tinha crise institucional para nós. Mas a gente sabe que por trás daquilo existia todo um esquema de corrupção entre empresários, entre políticos, entre... sei lá se eu posso falar... Pode, fala. Entre alguns do judiciário... Sim. Enfim, então a gente via que essa harmonia, ela existia a duras penas, apenas por Eles corrupção. estavam confortáveis, né? Todo mundo que participava ali da turma estava confortável. E aí, o que parece é que tem muita gente desconfortável e parece que do dia 1 desse governo, parece que já queriam derrubar, né? Exato. O que você falou. Quando ele entrou, já pensavam em tirá-lo do poder. Mas é o que eu falo, e o que está acontecendo hoje são manifestações livres, não existe nenhum político envolvido. A última decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear a conta
né, de empresários. Eu falo assim, gente... Do caminhão, né? Não, de 42 pessoas que poderiam estar financiando. E se a pessoa quer dar um suporte para uma manifestação democrática? Você acha que todas as manifestações, elas não têm custo, elas não têm nada, né? Porque as manifestações, e aí não eram democráticas, eram invasões de terra, obstrução de rodovias. Essas já eram financiadas pelo dinheiro da corrupção. Por quê? Qual que era o objetivo do PT? Se perpetuar no poder. Então, óbvio que eles roubavam muito para benefício próprio, mas eles tinham muita também quantia em dinheiro. Tanto é assim que você lembra do Gedel, né? Sim. Mais de 50 milhões. Porque tudo isso você faz as campanhas, você irriga as campanhas, você consegue comprar voto, você consegue... E é assim que funciona. Aqui fora também, né, Marcelo? Sim. Consegue comprar gente aqui e fora também, né? E eu falo com propriedade, porque eu sei que acontece isso. Então, assim, era muito dinheiro vivo, justamente para você conseguir ganhar eleições municipais, eleições estaduais e, obviamente, se perpetuar no poder na presidência. Pois é. E você deve ter visto... Mudou para você você entrou... O seu primeiro mandato foi quando? 2016. Então 16 você estava no meio do buchicho ali também do fora Dilma. Tava, ali. Porque pegou bem a transição, né? Foi do quando o Michel Temer assumiu, do fora Dilma nas manifestações. Aí você sentiu, assim, isso já aliviando? Como é que foi isso? Você sentiu a diferença de uma gestão para outra? Não, sem dúvida, né? Até pelo sentimento do povo. Acho que ali o povo começou a entender que ele tinha... Que ele que manda, né? Na verdade, tinha que participar, né? O poder emana do povo, assim que reza, assim que diz a Constituição. E quando o povo entendeu que, se ele participando de uma forma ativa, ele consegue mudanças drásticas, então acho que deu uma mudada de chave. E aí o que guinou mesmo foi com a eleição do Bolsonaro, que muita gente não é que ama o Bolsonaro, mas que entendeu que existem dois modelos, existem dois caminhos que eu sempre falo. Um é o caminho da esquerda, que todo mundo já sabe o que aconteceu, e o outro era o caminho da direita, né? Com as pautas econômicas, com as pautas liberais, com os princípios e valores que são adotados pela direita e pela esquerda. Então, assim, as pessoas começaram a se vestir de verde e amarelo porque eles realmente sentiram a importância de ser patriota e se identificaram. E, Roberto, se identificaram com aquele modelo de ideias, com aquele modelo de conceitos da direita. É isso. Eles não se perceberam de direita, né? Exato. Ou de direita, enfim, a gente se perceberam com aqueles valores, né, na verdade. Porque o brasileiro, ele é conservador, né? Ele é contra o aborto, é contra as drogas, é a favor da família. Então, assim, as pessoas, poxa, isso daí eu me identifico. Eu não preciso necessariamente amar o presidente Bolsonaro, mas você tem um modelo da direita e você tem um modelo da corrupção, um modelo, né, de um sistema falido, de cargos de trocas e favores que eu já comentei aqui com você, da máquina pública inchada. Então, tudo isso eu vinha falando ao longo da campanha, vinha fazendo nos meus discursos e também na própria campanha política, quando eu fiz várias carreatas, vários encontros, eu podia até o dia do segundo turno. Depois, a própria população fez por si só. Não tinha. As manifestações, as campanhas políticas aqui, eu que acabei coordenando, tanto lógico, junto com outras pessoas, mas do Bolsonaro e do Tarcísio. Então, elas partiam assim da gente, de mim. E depois... apoiador. Você era um apoiador? Eu era um apoiador que como eu sou político, concentrava. Sim. Fizemos adesivaço, fizemos carreata, fizemos passeata, fizemos várias ações. E o bonito foi que, no dia seguinte, que as pessoas... O povo se organizou, sim, né? Sim. Foi lindo. Isso, hein? Né? E começou, mas nas portas dos quartéis, o que vai... Sabe, aí começa uma coisa que foi, né? Uma coisa natural, pode ser na porta do presídio, quando o Lula foi preso, ele falou, não, pode ser, né? Eu acho que é uma... Vai ver que só tá tendo manifestação lá, a gente não tá vendo. A gente viu as festas nos presídios quando o Lula ganhou, né? A votação dele. Então, assim, tem uns que gostam de manifestar nos presídios e outros que gostam de manifestar na frente dos quartéis. Eu falo assim, são modelos, claro, são modelos antagônicos. Totalmente. Né?
E escolhe... Aliás, você acha que, assim, a minha percepção disso tudo é que não é que as pessoas foram se manifestar na porta do quartel para ter um golpe, elas se sentiram absolutamente desprotegidas de todas as outras instituições. Então, chega um momento que você fala, aonde que eu vou amarrar meu bode aqui? Porque não tem aonde. O que eu tenho que fazer? Então, eu acho que o cara que está lá na frente do quartel é muita gente. A gente vê aqui em Campinas todo dia lá no SpaceX, né? O pessoal tá lá e, assim, é lindo de ver, tá? Eu fui lá ver e eu vi e é bonito, porque é uma organização, assim, solidária. As pessoas natural, né? Natural. As pessoas se ajudam e vão lá com a cadeira e ficam lá e tem comida e tem água. E senhores, né? Você vê desde criança até senhores. Por que senhores? Porque nem eles, né, que, entre aspas, passaram por uma ditadura militar, estão vendo a censura como nós estamos vivenciando hoje, né? E aí, censura, eu falo rede, né? A Rede Jovem Pan foi censurada, algumas pessoas no Instagram censuradas. Vários deputados eleitos e com mandato, né, foram censurados. Sim, e essa é uma rede social que nós, políticos, trabalhamos para passar a informação para as pessoas. Exato. E aí, se você acaba censurando o veículo de comunicação, você censura pessoas, né? Caio Coppola foi censurado, Constantino, Zoe Martínez, enfim. Eu falo que você tem uma ruptura total das instituições e da democracia. E outro ponto importante, as pessoas foram para os quartéis porque elas não se sentem seguras, elas não se sentem apoiadas e representadas por ninguém. Né? Que triste isso. Quem que deveria segurar, quem que deveria ser, né? Óbvio, o guardião, o judiciário, o legislativo, e a gente vê que existem distorções. Tá todo mundo quieto, né? Tá todo mundo quieto. Você acha que, assim, eles estão quietos por uma razão, para não atrapalhar? Ou você acha que falta mesmo empenho dessas pessoas para se manifestar? Eu não sei, eu não tenho eu não tenho uma opinião formada. O que eu sei de dentro, que a gente tem bastante contato lá em Brasília, que as urnas que nós temos são essas daí, o resultado acabou sendo esse, que fica praticamente impossível de você comprovar se houve algum tipo de... Até o próprio Exército falou que elas precisam ser melhoradas, né? Porque não é natural que o mesmo sistema funcione há 20 anos, é isso? Ou até mais. Tem algumas dúvidas. Por que só o Brasil mais 2 países? Acho que não dá. É BBB. É Brasil, Butão e Bangladesh. Nada contra, mas os Estados Unidos, né? Os países da Europa... Por que ninguém... A gente podia ter feito coisinha melhor. Dava tempo de fazer, não dava? Isso tempo. Já vem sendo alertado há bastante tempo. O que resolveria foi uma manifestação que também eu fui lá em São Paulo, que era você votar, você tira um comprovante e você coloca do lado da urna. Isso daí estanca qualquer tipo de... Sim, que você compara uma com a outra, né? Qualquer tipo de problema. Era o voto... Acho que era o voto impresso. Mas não era o impresso de antigamente. Era só você tirar e você colocar numa... É que isso foi uma outra confusão que a mídia também ajudou a fazer. Com certeza. Né? Porque eles falam, vai votar pro voto de papel, como se todo mundo fosse lá anotar no papel, tal, colocar. Não é isso. Você vota aqui como você vota, e ali sai um papel que você coloca, você não vai para casa, você coloca na urna, e essas urnas... Tem que bater uma com a outra, não é isso? Eu acho que é isso. Não, era exatamente isso. A mídia fez mais um desserviço para a população. Eles querem acabar com o voto digital, que a apuração voto eletrônico, que a apuração é tão rápida, tão célere, em 2 horas sai, mas na verdade não era nada disso, né? O que se tinha por trás era um comprovante como em qualquer lugar do mundo, para quando você paga com o seu cartão de débito, sabe o quê? Sai um comprovantezinho, você recebe um SMS aqui no WhatsApp, no celular. Então, assim,
era só isso, né? E você que eu não sei, você me fala aí, porque você que é o cara do direito. Tem a questão do escrutínio público também, não é? Que na Constituição, o nosso voto, ele é secreto, você vota, ele é secreto, mas a contagem dos votos, ela tem que ser pública. Igual antigamente, lembra que se contava nos ginásios, né? Sim. Todos ficavam sabendo. Hoje, os dados, eles são transmitidos lá para um QG, para uma sala, onde se concentra todas as informações. E curiosamente, nos dois turnos, né? O Bolsonaro está ganhando e depois vem toca e ele abre assim, né? A gente é tão certinho, Marcelo, que a gente não quer nem ficar acusando e falando, mas assim, a gente acha bem esquisito isso. Porque não é? Quando começa a abrir, sei lá como é que chega através dos dados, deveria ter algum tipo de variação, né? Ser um gráfico mais não tão uniforme, não tão perfeito. Exato. Foi Parece desenhado, coisa, né, por um algoritmo. Algo assim que eu li, né? Uma curva... Uma parábola, né? Eu lembro das minhas aulas de matemática. É isso aí, né? Eu tô péssima. Não olha para mim. Mas é isso aí. E como a gente estava comentando da censura, né? O meu próprio Instagram. Então, né? Fala aí do seu Instagram. O que aconteceu? De repente, ele foi praticamente censurado. Hoje você não me acha, você não consegue curtir, eu não tenho engajamento, a pessoa quando vai me procurar tem que digitar Marcelo Silva Campinas e mesmo assim recebe uma mensagem, você tem certeza que você quer marcar essa pessoa? Sério? Você também tá com isso, tá famoso, hein, Marcelo? Isso é coisa de gente que tá influenciando. Mas... Sim, eu não sou ninguém na ordem do dia, né? Ai, nossa, eu falo assim, é incrível, né? Como eu tive uma rede social sempre muito orgânica e ela foi crescendo... sempre através das minhas postagens, Sim. colocando aquilo que eu acredito, com os meus princípios, com Sim. os meus valores, Sim. aquilo que eu noticio e aquilo que eu acredito mesmo. Então, assim, eu sempre tive um engajamento muito forte, né? Sim. Apesar de eu não ter milhares de seguidores, mas eu tenho vários seguidores, eu tinha um engajamento que enfim, na métrica era muito alto. Uhum. Era muito alto, porque... E aí, de repente, acabou. Eu tava até comentando com você, né, Roberta? Aí você vai desanimando, de verdade, porque esse é o meu instrumento de trabalho. Nunca comprei seguidor, nunca paguei pra impulsionar nada. Óbvio, só em campanha, que aí campanha pode. Mas, assim, sempre foi natural, sempre foi orgânico. E aí, de repente, você... Nas visualização, Eric, das minhas histórias... Eu tenho 30, 40, eu tinha 1.500. Então, assim, eles destruíram. Não, destruíram. E eu perco a vontade mesmo, sabe? Um monte de coisa pra fazer, história, mostrar. E sabe quando você vai desanimando? Intenção essa é a intenção, faz, né? Exato, claro. Aí é que tá. Eles sabem que eles vão atingir o engajamento, batendo a censura na rede social ou do político ou de qualquer outro influenciador, ele tira um meio de comunicação. Isso daí começou naquele inquérito das fake news, né? O inquérito do fim do mundo lá que... Marcelo, explica isso, vê se você consegue explicar. Ninguém consegue saber, é acusado, não consegue. Aquela menina do canal, a Bárbara, que é do canal Te Atualizei, que é um canal que informava muito, não sei se você conhece, muito informativo, tudo e assim, bem pop, sabe? Ela consegue falar num formato bem legal para o povo entender. Ela foi desmonetizada, ela perdeu o canal e tudo mais. Só que ela não sabe o que ela fez. Esse é o problema. Você não tem o princípio do contraditório, que é você ter oportunidade de contra-argumentar, de explicar ou de se defender. Né? Bom, fui cortado por quê? Porque eu tô publicando coisas, então me mostra. O que eu posso fazer, falar? Né? Exato. O que eu posso fazer? Aonde eu posso corrigir? Mas não. É difícil para você chegar no canal de comunicação deles também, da Meta, né? Uhum. É complicado. Eu não tive esse problema, então não sei. Você tentou, então? A gente tenta. A pessoa falou que não, eu tenho que começar a colocar coisas diferentes, mas eu falei assim... Uai! Sei lá, eu comecei a colocar receita de
Ah, de bolo, De bolo, né? Igual fazia no regime militar, Coloquei uai. receita de bolo e receita de doce de leite. Não é? Aí umas pessoas... Marcelo, sua conta foi hackeada, não foi? Um monte de gente começou... Eu fiz um comentário no seu post. Aí eu falei, não... Vai ter que montar uma barça de receitas. Eu fiz até 2 dias, mas eu falei, eu não quero ficar colocando, sei lá, coisas que não fazem parte aí da minha atuação. Não faz sentido, né? Pra mim. Meu Deus. Não, mas é esquisito também essa resposta, né? Você é um vereador, você tem que conversar sobre as coisas que têm a ver com o seu público. Na verdade, eu fiz campanha, claro, abertamente pro Bolsonaro e pro Tarcísio e postei um monte de coisa deles. Foi isso. Foi isso. Então você acha que tem essa perseguição mesmo? Tem. Não, assim... É o que a gente vê. Tá aqui, né? É o que a gente vê. Não é que eu tô inventando a roda. Aconteceu e tá acontecendo até hoje na minha rede. E não volta. Não volta. Não volta. Não, eu não sei. Ó, agora, tá? Agora que a gente acabou de colocar aqui. 37 visualizações. Putz, grilo, que não é nada do seu... Nada. Do seu... Nada. Do comum pra você, E pras pessoas, e um monte de gente... eu não... Nossa, Marcelo, você não aparece mais pra mim. O que tá acontecendo? Tá estranho, a gente realmente não sabe... e aí, tudo isso, né? E voltando lá no nosso começo, é que gerou esse engajamento das pessoas de uma forma democrática, de uma forma natural, e levando os valores. Você leva a criança, você leva seus filhos, ou os pais levam os filhos, os avós, e é uma manifestação bonita, né? Sem briga, sem confusão. Será que essa gente vai ter uma resposta? Sem drogas, sem obstruir nada, sem colocar fogo, sem invadir propriedade, né? Pacífico, de uma forma pacífica. Então, é por isso que está incomodando bastante, né, algumas pessoas. Porque político e também as instituições, elas têm medo do povo. E o povo organizado, ele tem poder. E bastante poder. Que bom. Então, é assim que é para ser. Não é? O político tá lá porque ele representa o povo, sim, não é? Se ele tá lá e não representa o povo, então temos que mudar o político, não sei, ué. Mas é engraçado, porque os políticos, né, e eu falo com propriedade também, eles pensam primeiro neles, depois, se possível, pensa na população. E o que é o contrário, né? Você tá num cargo público, você é um servidor público, você deve servir a população. Sim. Tanto vereador como deputado, como senador, você serve as pessoas, né? Elas que pagam o seu salário. O judiciário deveria servir a Constituição que serve esse povo, né? Também. Mas o judiciário rasga a Constituição e também muitas vezes ele julga, ele legisla para benefícios escusos, né? Por interesses obscuros. E é o que está acontecendo, que assim... O Supremo, que seria o Supremo, não tem nada acima do Supremo, não é verdade? Sim. Era esse que a gente deveria estar lá atrás pedindo para organizar as coisas, mas como eles estão bagunçando, é por isso que eu acho que o povo está realmente tomando essa atitude que no fundo, eu nem sei que resposta exatamente eles estão esperando. E talvez nem eles saibam o que tipo de resposta, o que eles querem que não fique dessa forma, não fique como está. Eles não querem que esse partido volte ao poder e ninguém queria isso. Não quer que as mesmas pessoas retornem ao comando, com ministérios, com tudo aquilo que a gente já viu. Ele vai criar mais 10 ministérios para conseguir acomodar, ele vai ter que chamar o Centrão, vai ter que começar Petrolão de novo. Não, e o teto lá de gastos. O teto de gastos acabou com a nossa bolsa, né? Só de falar, hein? Só de falar, sem agir. E da forma com que ele veio, né? Que foi uma forma diferente daquela lulinha paz e amor, não. Ele vem rancoroso, ele vem com realmente aquilo que ele é, né? Mal, rancoroso, pensando nos interesses dele, do grupo deles, de sustentação, de apoio. Daqui a pouco vai começar a nomeação dos ministérios, você vai ver. Não saiu ainda ministro da Economia, não, né? Não saiu. Só os nomes já foram assim, até tipo um Halloween, né? Não, Só de cogitar no Manteiga de novo, você... Pelo amor, Você fala assim,
alguma coisa muito estranha, tem, né? Bolos para ministro da cidade. Fala assim, gente, que mundo... Marcelo, eu tenho visto, não sei se você tem visto, assim, já tem bastante invasão de terra acontecendo enfim, né? Sei lá, Mato Grosso, eu não sei. Hoje mesmo eu estava assistindo Pânico e eu estava vendo que, gente, não sei, não vou dar a informação errada. Hoje, nós estamos gravando aqui, então hoje é dia 21. 21, isso. Tá? Invasão de supermercado já. Porque se você pega uma pessoa que está na transição, que é a favor da invasão de propriedades, que é a favor de você repartir aquilo que você tem. Então, ele que reparte o dele, né? Então, se você... Eu falo que o exemplo, ele sempre vem de cima. Né? É uma opção, né? E ponto final é uma opção. Se ele quiser, vende a casa dele, vende os bens dele, doa, né? Doa, então, ele faz o que ele quiser. Abre a porta. Então, óbvio que você vai estimular novamente a invasão de propriedades. Puxa vida. As pessoas não têm noção do que nós estamos... Muitas pessoas não têm noção ainda do que nós estamos falando aqui. Só com aquela ladainha de vai voltar picanha, vai voltar isso, vai voltar... As pessoas, Roberta, elas não conseguem ter o discernimento de que os momentos são outros, o momento do mundo é outro, a conjuntura ela é outra, e que nada se volta como era. As coisas, elas evoluem de acordo com o movimento do mundo mesmo. Né? Olha o mundo que era 2002, olha o mundo que é 2022. Completamente diferente. Exato. Só que as pessoas elas não têm essa percepção e não conseguem ter esse discernimento de uma forma clara. E aí que elas acabam se enganando e se ludibriando graças a essa mídia que desinforma, que informa o que ela quer. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu no primeiro turno, que eu falei que é clássico. A mídia, ela desidratou o Ciro Gomes. O Ciro Gomes sempre teve seus 9%, 10%. Por quê? Pessoal, vamos votar, né? Eles só falam assim, vamos votar no Lula, vamos ganhar a eleição no primeiro turno. Voto útil, voto útil, voto útil. De repente, aquela surpresa, né? Os votos do Ciro foram menores do que da Simone Tebet. Quem que era a Simone Tebet? Quem que é na ordem do dia? Ela agora vai virar ministra, porque ela já negociou lá, ganhou um ministério lá. Mas tudo bem. Engraçado até, né? Então, mas para você ver o que eu alerto as pessoas, o poder que essa mídia nojenta tem. É isso. É uma lavagem cerebral. O cara caiu de 10% para acho que teve 3%. Foi 4, absurdo. 4, sei lá. 4, né? Mas só aí são 5 milhões de votos. Aí junta tudo. Junta. A pessoa que foi retirada da prisão, né? E chegou... a pessoa que foi, na verdade, né, Marcelo, não sei se eu posso falar, gente, mas assim, foi condenado. Mas ele foi condenado. 2 instâncias. Por quantos 3 juízes? instâncias. 3 instâncias. Por quantos juízes ali envolvidos? Um monte, colegiado. Não estamos falando de 1 ou 2. Não estamos falando de Sérgio Moro, é isso? Porque fica aquela coisa, o Sérgio Moro. Não. O Sérgio Moro, ele não fez era sozinho. Uma instância. Então. Tiveram vários recursos que foram julgados e mantiveram as condenações de primeira instância, que era dele. Sim. Então, o que foi feito foi uma manobra jurídico-política. De CEP, né? Não foi? Um CEP. O cara não pode ser aqui porque... Olha, a partir do momento que você tem 11 ministros e que dos 11, 9 foram indicações do PT, a coisa já não flui de uma forma imparcial. E aí eu pergunto para você, entrando, né, aí o suposto eleito, ele vai indicar mais ministros? Ele vai indicar mais, mas vão tirar 2 deles, que já são, e vão entrar mais 2. Então vai continuar 9 não indicações. Vai ter mais influência ali, não? Não, porque os dois Bolsonaro que ele indicou acabaram de entrar. Então continua. Não vai mudar. Continua, entre aspas, continua com o mesmo número de ministros. A mesma tropa. A mesma tropa aí. E aí já estão falando da indicação, olha que beleza, do advogado do Lula. Que estava jantando com o Barroso. Ministro, exato. o iluministro. E que com aquela frase, né?
aquela frase É muita coisa, né? de bandido pra mim. Não, para todos nós. Só não é para eles, eu acho. E a pessoa tava protestando de uma forma pacífica, né? Por favor, por gentileza, você pode... Né? Como é que é? Perdeu? Perdeu mané. Perdeu mané. Uma mola. Perdeu mané, não uma mola. Não uma mola. Então, assim, como é que um ministro do STF pode ter uma fala dessa, né? Pode ter um destempero desse? Você vê claramente, e cheio de segurança. Não é que o cara ia atirar, não é que o cara ia fazer nada. Ele tava só com o celular, e todo mundo hoje pode gravar o que quiser com o celular falando. E foi bem educado, né? Foi, não. São poucos que teriam essa paciência. Sim, não é que ele foi... Exato, não é que ele foi maldoso, mal educado. O seu xingou. Não xingou. E aí você vê que alguma coisa tem, né? Mas como é que essa pessoa ele consegue ser imparcial? Nunca. Perdeu. Então, essa é uma questão. Perdeu o mané porque alguém ganhou. E quem ganhou é a turma dele. Sim. Então, ele tem um lado óbvio, né? Lógico. Ele está dizendo isso. Eu tenho um lado. Disse. O meu lado ganhou. O seu perdeu o mané. Exato. Não é? E são essas mesmas pessoas que anularam todo... Primeiro que tiraram da cadeia, que anularam todos os crimes do Lula para recomeçar de novo, né? Para não dar em nada, porque daí vai prescrever. Aí você tem os advogados que sabem com maestria fazer isso muito bem. Então, o que eu falei lá atrás, as pessoas estão se manifestando porque elas conseguiram ter essa leitura. Que não é nada difícil, não precisa ser advogado, não precisa ser político para saber. As pessoas buscaram informação, por mais difícil que seja essa informação, eles conseguiram ter acesso a isso, conseguiram entender, né, que o sistema foi orquestrado para o ex-presidiário voltar aí ao poder, né? Contra tudo e contra todos, o Bolsonaro tentou, só que existia... Você não tem 4 anos notícias boas do governo, né? Muito embora tenha feito várias coisas boas. Não precisava falar bem, era só falar o que está certo. Desmatamento da Amazônia. O que eles bateram nisso. E aí depois você busca lá no Google, você vê que o maior desmatamento foi na época do governo Lula. Dilma, então, né? Não sei, Lula, Dilma, não sei. A mesma coisa. O governo de esquerda. Então você vê que tudo foi manipulado, tudo foi feito para justamente... estarmos onde estamos. Exato. E só que eles não contavam que o povo ia se sentir ofendido. E agora tem, assim, milhões de manés na rua. E o que eu digo é assim, eles não vão ter sossego. Eles não vão ter sossego durante os 4 anos, porque a gente não está falando de meia dúzia, a gente está falando de mais de 57 milhões de pessoas que não querem esse sistema, que não optaram por isso, que são conservadores, que são liberais, as consequências que sabem que sabem as consequências, que querem o bem, que não querem roubalheira, que não querem corrupção, que querem a máquina pública seja tratada com respeito, com dignidade. Então é isso. É isso aí. Será que a gente consegue alguma resposta disso? Reverter alguma coisa nessa realidade? Um monte de gente, Marcelo, e aí? Onde eu vou? Falar, olha, gente, eu não estou esperançoso, mas eu digo para vocês, o que eu posso dizer? Para vocês continuarem, para a gente seguir, para a gente conseguir ter essa organização, que é uma organização difícil de surgir, né? A esquerda está no poder há quantos anos, né? Vamos falar, eles são organizados, eles são. Muito. Mas por quê? Porque eles tiveram tempo para se organizar. É verdade. E a gente ainda está aprendendo. E eu acho que a maior demonstração dessa organização, desse patriotismo, desse viés de direita está sendo após as eleições. Então, o que eu falo assim, a gente não perdeu, a gente ganhou. A gente ganhou 57 milhões de brasileiros, a gente ganhou uma identidade, a gente ganhou uma classe que quer lutar, a gente ganhou uma classe que luta por um Brasil melhor, sem corrupção. Então é isso que eu tenho, esse recado, Roberto, que eu passo para as pessoas. Vocês estão de parabéns com tudo que vocês estão fazendo. Mas tudo bem,
se ele subir a rampa, que suba a rampa e que ele vai descer, eu tenho certeza, rapidinho, se nós... Que escorregue. se nós continuarmos organizados e vigilantes e não dando sossego. Nossa, é isso aí, concordo. Ai, que bom que você veio aqui falar um pouco pra gente, porque tá tudo tão calado. Sim. Que o pessoal urge esse tipo de conversa, viu? Sim. Não, eu falo, eu acho que não vai acontecer nada, como eu falei, até lá, mas o que eu acabei de dizer, a gente ganhou muita coisa, a gente aprendeu. E quando a gente aprende, a gente conquista muitos avanços, de verdade. Eu acho, eu concordo com você. Surgem... O que quer que aconteça, né? Isso daí. Porque também é uma coisa, eu vejo esse povo, não tá mais lá para campanha... em campanha eleitoral. Não tem nada a ver com uma pessoa ou com apenas o nome de Bolsonaro. Eu não vejo, eu acompanho tudo. Sim. E eu não vejo nem o nome dele lá. Não, então, não tem. É o que eu falo. Não tem político, tem as pessoas do bem, tem provavelmente novas lideranças surgindo, isso é importante. Né? Tem um movimento. Isso. Hoje nós temos um movimento de direita muito forte no Brasil. Nunca vi isso, né? Que nunca teve antes. E eu acho que esse é o maior legado. É isso aí, também acho. Muito bom mesmo. E é isso, eu acho que o povo está lá por ele mesmo, por nós brasileiros. Marcelo, inclusive, a Copa do Mundo começou ontem. Nós te esquecemos. Não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Será que eu estou no lugar errado? Pensar no Brasil do que já foi, né? Pois é. Que doideira. Olha como as pessoas, acho que ainda estão muito mobilizadas, porque eles perceberam, e isso eu falava lá atrás, se as pessoas do bem não ocuparem os espaços públicos, a gente vai dar margem para bandido, para vagabundo assumir o poder. É ponto final. E aí eu estimulo, cada vez mais as pessoas participarem de um pleito eleitoral, serem votadas. As pessoas do bem. Se candidatar, você acha? Se candidatar. Tem, Roberta, tem. Se a gente dá espaço, não é 1 ou 2 lá na cama, Marcelo vai salvar, não vou. Eu sou sozinho. Eu tenho mais... São 33... Precisa de apoio. São 33 vereadores, são 513 deputados, são 77 deputados estaduais. Então, sabe, participem da política, participem da vida pública, porque as pessoas viram que as decisões que são tomadas, tanto em instâncias municipais, federais, estaduais, elas interferem na vida das pessoas. Eu dou exemplo clássico de Campinas. Mas IPTU. Lá atrás, quando votaram lá o aumento, eu quebrei um pau na Câmara do caramba. As consequências que a gente está... até hoje estamos sofrendo. Olha o centro da cidade. São imóveis com IPTUs altíssimos que muitos proprietários estão trocando por aluguéis. Puxa, mas... E agora o Dário está tentando corrigir, dando alguns incentivos, está fazendo uma política que lá atrás foi votada por onde? Pela Câmara dos Vereadores. Assim, são decisões que interferem diretamente na vida... Eu digo porque foi uma movimentação bem grande, tinha grupos de IPTU, surgiram grupos, IPTU Justo, IPTU Certo, isso é importante. Mas eu digo que as pessoas têm que participar mais da vida pública também. Eu também acho, sabe por quê? Porque esses políticos dão um trabalho danado. Porque participando, o povo tá lá, ó. Exato. Sol, chuva, os caras estão lá, coitados, lá sozinho, entendeu? Então, assim, tem candidato, vamos lá na porta. Não, mas é verdade. Falar, mas, quanto mais gente do bem sair, melhor, eu ajudo. É isso. E você? Vai, fica, pra onde você vai? Fala aí. Não sei. Não sabe, tá muito turbulento o negócio. Tá muito obscuro ainda pra gente fazer qualquer tipo de análise política visando aqui as eleições municipais. Então, é esperar sentar, o governo do estado é um, o governo federal é outro, o governo municipal é outro. Tentar ler o cenário e, tenho certeza, tentar tomar a melhor decisão possível, porque... não é fácil, né? Na vida pública a gente tem que... Eu já me deparei com algumas decisões importantes que eu tomei. Graças a Deus, todas foram acertadas. Mas é muito difícil. É muito difícil. E qualquer erro pode ser fatal. Né? Qualquer erro de rota, de caminho. Então, por isso que eu falo que tudo na vida eu tenho que
ter calma, ter tranquilidade, conversar bastante, ouvir bastante, para não ser precipitado nas decisões. Né? Isso, quando a gente assume no primeiro mandato, você quer resolver, quer fazer. Você acha que você consegue, né? O presidente, acho que aconteceu isso com ele, né? Foi. Achou que podia, né? Ele achou que ele ia conseguir. Quando ele viu que tinha 513 lá, cara, 513. Isso aqui com 33, fala, cara, nossa, como é que o Bolsonaro foi com 513? É muita gente. E cada um tem o seu interesse lá. É difícil. Então, eu aprendi a ter um pouco mais, lógico, com a maturidade também, né? Na vida pública também, na vida privada. Então, a gente tem que esperar o momento certo, rezar, né, também, que é importante. pedir a Deus que da melhor forma me dê sabedoria suficiente para que eu consiga tomar a melhor decisão. É isso aí, é importante, né? Deus também, enfim, a fé, aquilo que você acredita, né? Exato. E assim, eu admiro, tá? Eu vou dizer que admiro, eu acho que político tem assim, né? Todo mundo fala de política de uma maneira como se todo mundo fosse ruim, né? Não fossem boas pessoas. Mas eu acredito que tem a gente, sim, boa. Não, tem, né? Tem sim. E eu admiro, porque eu acho que, você falou, servir, você tem que servir, você tem que saber que você está lá para servir. E assim, você tem um envolvimento grande, né? Família, tudo, você expõe muito a sua vida, né? Então, assim, um bom político, gente, é o desejável. Na verdade, no fundo, a gente vota em bons políticos. Sim. Porque essa é a função do político, trabalhar para servir o povo. Exato. Né? Então, assim, a gente não pode também desistir e achar que, não, é tudo igual, não tá, entendeu? Ainda mais agora que a gente está nessa situação que você está vendo que não tem pessoas, cá para nós, não tem pessoas do bem ali, né? Não tem. Então, mas, e o que é legal, assim, falando um pouco da minha experiência, que as pessoas também, elas reconhecem. E isso que te dá gás, sabe, Roberta? Que nem você falou, que nem eu vejo várias pessoas, não é me elogiando, mas eu falo assim, quando você tem... Reconhecendo. E quando você tem coerência, desde o dia que eu pisei lá na Câmara, eu mantenho a mesma linha de atuação. Eu não mudei pra cá, não mudei pra lá, não fui pra base, não fui pra não sei o quê. Eu tenho uma coerência e uma linha de atuação. E eu tenho princípios e valores que meus pais me passaram e que norteiam a minha trajetória, né? Tanto na vida pública quanto na vida pessoal. E que assim eu passo pros meus filhos. Então, as pessoas conseguem enxergar isso. Eles sabem que Certamente. Eles sabem que eu não vou aceitar corrupção, eles sabem que eu não vou aceitar esquema. Eles veem isso. E eles... se identificam. Então, por isso que quem me dá gás para continuar são pessoas aí como você, como várias outras que me mandam mensagens de reconhecimento, de agradecimento, porque... Acho isso muito importante para vocês, para motivá-los também. Isso daqui é impressionante o número de mensagens que eu recebo de pedido. Assim, é muita coisa. E como eu dou o meu número, as pessoas acham que estão falando com o assessor. Não, os caras falam direto comigo. Toca o dia inteiro isso. É o dia inteiro. Eu vou te falar quantas conversas em aberto eu tenho. 660. Uau! Vou mostrar que eu tô mentindo. Então, assim, 24 horas. Eu não paro. Eu trabalho... Mas eu gosto. E faço com amor. Que bom. Porque quando a gente faz com amor, com dedicação, com carinho, as coisas tendem a dar certo. É isso aí. Com seriedade, né? E com seriedade. Marcelo, nossa, você volta? Nossa, eu acho que acabou o tempo aí, nós estamos aqui. Quando você quiser. Quando você quiser. Não acabou o tempo? Podemos conversar mais? Mais? Como assim? Ele me mostrou um negócio de 50. Falta 50 minutos? Bom, a gente falou 50 minutos, foi bastante. Nem pareceu. Quando a conversa me fala boa... uma coisa, então. Já vou ver, porque... Você gostou da minha camisa, dessa cor? Eu gostei porque eu torço pro Guarani, então, né? É por isso que eu tô perguntando. Por isso que eu tô perguntando. E também eu não escondo, eu não fico em cima do muro. Não vai ganhar voto de Ponte Pretano dizendo que é Ponte Pretano. Exato, para. Tem um monte de amigo Ponte Pretano, acabou. Pois é, não tem jeito. Eles sabem, é meu amor. Aqui nessa cidade paixão, também, aqui não tem... Cara, eu não sou cara de ficar em cima do muro.
Eric é Ponte Pretano, pelo visto. Ah lá. Certeza. Eu sou São Paulina, então tá tudo bem. Você tá no território neutro aqui comigo. Agora, me fala rapidinho aí, porque eu vi que você tava jogando outro dia. Quem é esse Marcelo aí que joga, nada, joga? Sim. É o esportista. É o que dá um pouco de paz, de tranquilidade, Nossa, né? A gente, é isso aí. É onde a gente desestressa, né? Então, eu faço competição de nado a longa distância, em rio, mar. Ah, é mesmo? Olha só. E é algo que você tem que estar bem preparado psicologicamente, né? Porque mesmo, são provas, tem prova de tudo quanto é tipo. São provas desde 2 km até de 24 km, que eu já nadei. 24, eu saí de Bertioga, cheguei em Santos. Então, são provas... e o Eric não estamos conseguindo nem ir pra academia, hein, Eric? Hã? Marcelo, presta atenção aqui no Marcelo. Continua, desculpa, perdão. São provas que você vai treinando e vai trabalhando o seu psicológico, né? É, isso aí. E óbvio, fortalecendo a saúde é importantíssimo. E o futebol, né? Futebol que você gosta que é a minha paixão, que foi semana passada, no feriado, eu fui convidado para jogar lá no Brinco de Ouro. Ah, né? Que legal. Apesar de baixinho, eu jogo no gol, jogo bem, viu? Ah, que bom! Fecho o gol. E assim, e são exemplos também pros filhos, né? Eles sempre me veem em competição, nadando. Então, para eles estavam lá no brinco lá comigo, sabe? Bonitinho. Jogando. E meu filho também ama futebol. É isso, né? Você também transmitir essa educação esportiva que é super importante, né? Hoje a saúde é fundamental. A gente sabe que a gente está num mundo muito complicado com álcool, com droga. Então a gente dá esse exemplo, acaba ficando na cabeça das crianças e eles fazem natural. Meu filho ama jogar futebol, natação, tênis, Gabizinha também já faz natação. Então, coisa linda. É assim, né? Os filhinhos tudo igual, gêmeos. Gêmeos eu falo que eles não são gêmeos, mas assim, é que eles são todos iguais, né? Você e sua esposa são todos parecidos. Os 4. Mas é linda a família. Obrigado. E é isso. Eu falo que o esporte traz... desestressa, né? A gente tem um dia... E será que a Copa do Mundo vai desestressar esse povo? Eles vão esquecer da vida? Eu acho que não, né? Sei lá. Tô achando que não. Tá uma Copa meio estranha, né? Acho que não tá? Tá. Copa em dezembro, Marcelo? Primeiro em dezembro, depois das eleições, o pessoal também ficou... Tudo, né? Tá tudo esquisito. Tá esquisito. Tá tudo esquisito. Mas como eu gosto de futebol, eu vou ver os jogos. Não vou falar que eu não vou ver que eu tô mentindo. Eu gosto sim. Fazer meu churrasquinho também. Isso Convidar os amigos, que eu sempre faço. Não, e aí nós temos que ter paciência pra esse negócio aqui. Não adianta você querer se apressar agora, né? Exato. É melhor assistir o jogo mesmo. Marcelo, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Sem eu acho palavras. que deixou aqui o povo, pelo menos, podendo ouvir e comentar, né, sobre esses assuntos que estão aí. Eu que só tenho a agradecer, Roberta, pela oportunidade. Sabe que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração muito grande por você, pelo seu podcast, pelo seu programa. Acho que é isso que a gente precisa, de informações que são passadas. Eu procurei passar tudo que eu sei de uma forma muito, muito verdadeira e muito transparente, muito com o coração. Tem pessoas que falam, você é muito emotivo, você fala com o coração. Eu falo assim, sim, acho que a gente tem que ter uma mescla de razão e de emoção para a gente tentar chegar no equilíbrio. E eu pude passar, e espero que eu pude passar para as pessoas esse momento de, infelizmente, de intranquilidade, incerteza, mas que nós conquistamos. Vocês tenham certeza que a gente conquistou. E esse legado é um momento triste, mas que nada como um dia após o outro, que a gente continue assim, unidos, com os mesmos objetivos e que as pessoas do bem sempre vencem. Amém. Amém. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada. Gente, obrigada. E é isso aí, tá? Ouve o que ele falou. Amém.